Você já parou para fazer uma reflexão de onde Deus te tirou? De onde Deus te encontrou? Quando eu encontrei o Senhor, quando eu tive a minha experiência com Deus, eu decidi dar passos de ter um relacionamento com o Senhor. E nessa vigília, uns 10 dias atrás, Deus ministrou muito o meu coração com esse texto. Eu quero compartilhar isso com vocês, amém? Quero falar bem rápido. Daqui a pouco o pessoal está chegando. Eu quero falar apenas sobre 3 coisas nessa noite. Acompanha comigo, Isaías capítulo 6. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Amém? Esse texto é um texto profundo, é um texto muito rico em detalhes, e com certeza você já ouviu diversas mensagens sobre ele. Mas eu quero falar sobre 3 coisas. Eu não vou me apegar muito à experiência pessoal de Isaías, mas eu quero falar sobre 3 coisas. A primeira coisa é sobre o rei Uzias. Quero falar para você, rapidamente, o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Queridos, o rei Uzias foi um dos maiores reis de Judá. Davi, ele foi o rei da promessa. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Davi foi o rei da promessa. Por Davi, Deus inicia a genealogia que viria em Cristo. Por Davi, Deus traz uma unificação de Israel e traz uma promessa do que ele iria fazer para o seu povo. Depois de Davi vem Salomão. Salomão, ele foi o rei mais bem-sucedido de Israel. Os historiadores vão dizer que nos dias de Salomão, Israel viveu o tempo dourado, os anos dourados. A Bíblia fala que nos dias de Salomão, Israel era tão rica que a prata era considerada uma pedra simples de rua. Tamanha era a glória e riqueza dos dias de Salomão. Mas após Salomão, o rei Roboão, filho de Salomão, não tem uma sabedoria para continuar aquele governo, aquele reino, e há uma divisão. Israel ela é dividida em reino do norte e reino do sul. O reino do sul é chamado de Israel, e o reino do sul é chamado de Judá. Porque no reino do sul permanecem apenas 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E a capital da tribo do sul se torna Jerusalém, e a tribo do norte tem uma outra capital que no futuro vai ser Samaria. E o que é que acontece? Há uma divisão e Deus vai levantando reis, segundo a genealogia de Davi, para governar no reino do sul. E Deus vai levantando líderes carismáticos, segundo o seu coração, para governar o reino do norte. Mas o meu foco aqui nessa noite é o reino do sul, porque Uzias é um reino do sul, é um dos reis do reino do sul. Houveram diversos reis maravilhosos no reino do sul. Entre eles, eu poderia dizer Josias, um homem que viveu um grande avivamento. A Bíblia vai contar que nos dias do rei Josias, ele decide fazer uma reforma no templo, e ele encontra a Bíblia. Ele encontra os manuscritos, a lei de Moisés. E porque ele encontra a palavra, a lei de Moisés, há uma grande revolução, uma grande conversão. E um avivamento acontece no dia de Josias. Foi um rei brilhante. Ezequias, um rei extraordinário. Mas o rei Uzias é um dos meus favoritos. Porque o rei Uzias, ele foi um rei brilhante, que teve ideias inimagináveis. Se você for estudar e ver, o rei Uzias foi quem inventou a catapulta. Sabe esse instrumento de guerra mais usado na Idade Média? Que é bem conhecido até os dias de hoje, o sistema de alavanca. Quem inventou foi o rei Uzias. A Bíblia vai dizer que nos dias do rei Uzias, ele tinha armas que atiravam flechas, tipo um arco e flecha, um carro que atirava flechas. Tamanha era a engenhosidade dos dias de Uzias. Uzias foi um rei brilhante. Uzias teve ideias inimagináveis. Uzias, nos dias do reino de Uzias, ele trouxe paz, prosperidade e conforto para o seu povo. A Bíblia fala que o rei Uzias, ele começou a reinar com 15 ou 16 anos, quando ele era um adolescente. E ele reinou 55 anos em Israel. O que é que me chama a atenção?
Me chama a atenção que, mesmo na sua grande nobreza e na sua grande inimaginável ideias para conquistar os outros povos, Uzias caiu. Uzias cometeu um pecado. Nos últimos dias de Uzias, tamanha era a glória que ele estava construindo, a Bíblia diz que ele entrou no templo e decidiu sacrificar ao Senhor, sendo que ele não era respaldado para isso. Apenas os sacerdotes poderiam oferecer incenso e sacrifício. E por causa disso, Deus o puniu. Eu queria ler um texto que traz um breve ideia dos dias de Uzias. Coloca, por favor, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 6. O segredo da vida de Uzias está nesse versículo. 2 Crônicas 26, 6. 26, 5. Volta aí o 5. Ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Queridos, o segredo da nossa vida está em buscar o Senhor. Uzias, ele foi um dos maiores reis de Judá, de Jerusalém, mas ele vacilou. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Duas coisas me chamam a atenção nesse versículo. A primeira é buscar o Senhor. A segunda, ele fala sobre enquanto Zacarias, ele buscou o Senhor enquanto Zacarias. Eu quero te dizer, existe um grande privilégio nas nossas vidas, estarmos ao lado de pessoas que conhecem o Senhor, que temem o Senhor e que nos estimulam a buscar o Senhor. Nos dias de Uzias, provavelmente era escasso, mas existia Zacarias. Nós não sabemos muito quem foi esse Zacarias. O último Zacarias, que vai constar ali no final de 2 Crônicas, fala sobre Zacarias, filho de um profeta, filho de um ajudador do rei, que era avô de Uzias. Houve um Zacarias 30 anos atrás, 30 anos dessa história, 30 anos antes de Uzias e Zacarias. Houve outro Zacarias, que era um homem temente a Deus, que ele morreu no templo do Senhor. O próprio Jesus cita esse Zacarias. Mas a Bíblia fala desse outro que nós não sabemos. Ele não é o profeta Zacarias, ele não é o filho do sacerdote Zacarias, é um Zacarias qualquer, mas eu quero te dizer, era um homem que instruiu o rei Uzias a temer ao Senhor, a buscar o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa entender que é precioso ter pessoas que te estimulam a buscar a Deus. Eu quero te dizer, você está na comunidade Esperança, e esse ambiente é um ambiente que te estimula a buscar a Deus, a conhecer o Senhor de maneira mais íntima, a dar passos de fé, a jejuar, a abdicar de algumas coisas da vida, a renunciar, a conhecer o Senhor. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu não sei qual é a tua motivação, eu não sei qual o motivo que você tem andado na igreja, eu não sei por que você vai para um GE, eu não sei por que você veio aqui hoje. Talvez o seu desejo seja prosperar. Eu quero te dizer, o segredo da vida está em buscar o Senhor. Ele tem segredos. O segredo da vida de Uzias foi estar com o Senhor. O Senhor deu as grandes ideias, o Senhor deu os grandes projetos. É Ele que vai mudar a tua sorte, é Ele que vai mudar a tua vida. Amém? Só que, muitas vezes, a prosperidade e o conforto e o sossego nos afastam de Deus. Provavelmente foi isso que aconteceu com Uzias. Ele buscou, ele foi bem sucedido, e porque ele estava em um tempo de glória, ele se esqueceu de buscar o Senhor. Nós vemos diversos relatos desses na Bíblia. Olha o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que o seu povo foi para a guerra, e Davi permaneceu no palácio, e porque ele permaneceu no palácio, ele viu o que não deveria ver, e ele cometeu o que ele não deveria cometer, ele caiu, ele pecou. E tantas histórias, e quantos relatos da prosperidade, do conforto, que esfria nosso coração e que nos afastam de Deus.
podemos dizer, quem sabe, o jovem rico. Em Mateus capítulo 19, a Bíblia conta que Jesus estava andando e chega um jovem desesperado ao redor de Jesus. Queridos, quantas pessoas chegaram ao redor de Jesus? Quantas pessoas, na mulher com fluxo de sangue que tocou Jesus, a Bíblia fala que uma multidão cercava e que ele para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Os discípulos retrucam: mestre, todos te tocam. Alguém me tocou, é diferente. Quantos tentaram se aproximar? Quantos chegaram? Quantos tocaram? Esse jovem rico, ele foi um privilegiado. Porque muitos tentaram e não conseguiram. Esse jovem rico, ele tentou, ele conseguiu, ele chegou face a face de Jesus e falou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus não dá muita moral para ele, porque muitas pessoas perguntavam diversas coisas para Jesus. A Bíblia fala que aquele jovem pergunta, mas Jesus simplesmente responde algo normal. Ele talvez tinha perguntado por perguntar, e Jesus respondeu por responder. Jesus falou: olha, você ouviu que os mestres estão ensinando? Segue a lei, guarda os mandamentos. Aí a Bíblia fala, Mateus 19 conta essa história. A Bíblia fala que ele volta para Jesus e fala assim: mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Nessa hora, ele toca o coração de Jesus. Nessa hora diz que Jesus se volta para ele e olha com amor. No primeiro momento, foi algo normal. Muitas vezes nós chegamos até aqui na igreja, irmãos. Chegamos por chegar. A nossa intenção é uma intenção normal. Eu quero te fazer perguntar por perguntar, não vai trazer a resposta que você precisa. Se você não rasgar o seu coração, se você não for sincero, você precisa buscar o Senhor. Quando esse jovem diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade, Jesus olha com amor e dá um novo passo. Ok, eu percebi que existe algo diferente em você. Eu vou te dar agora o segundo nível. Você quer passar de fase? Eu vou te dar agora a segunda dica. Vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e segue-me. Que duro essa mensagem, mas que privilégio essa mensagem. Jesus estava chamando o jovem rico para ser um dos apóstolos, um dos seguidores dele, assim como ele chamou os 12, assim como ele chamou Judas. Ele estava chamando esse jovem rico: vem, segue-me. Ele chamou Pedro: larga tudo, segue-me, eu te farei pescador de homens. Ele chamou assim João e Mateus, que estavam ali coletando impostos. Ele chamou o jovem rico. A Bíblia diz que o jovem rico volta e sai triste, porque ele era dono de muitas posses. O que é que tem te afastado de Deus? Quais são os empecilhos que têm impedido você de buscar ao Senhor? Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram ao Senhor. O que é que precisa morrer na sua vida? O que é necessário morrer? O que é necessário deixar para trás? Falar de morte é algo que gera desconforto. Você lembra a primeira vez que você participou de um velório? Você lembra? Talvez lembre, foi marcante. Eu nunca esqueço. A primeira vez que eu vi um corpo morto, eu nunca esqueço. Irmãos, nós temos a cultura judaico-cristã. É da nossa cultura ter pavor a mortos. O judeu tinha como morto o corpo impuro. O judeu que sepultava algum corpo, ele se tornava impuro. E ele precisava passar por um ritual de purificação. Recentemente, o meu cunhado estava contando uma história. Meu cunhado é muito engraçado, gente. Meu cunhado, ele tem muito medo de céu, de inferno. Ele tem muito medo de fantasma, dessas coisas. E aí tem umas 2 semanas que a gente estava conversando numa roda, e ele estava contando a experiência de que ele foi visitar uma pessoa, e na casa do amigo dele, o pai tinha acabado de morrer. E aí, o pessoal responsável, não sei se eram enfermeiros ou se era o pessoal que pega o corpo morto, como é o que leva para o necrotério, como é o nome? O IML, alguma coisa assim. O pessoal chegou para buscar o corpo e não tinha ninguém para ajudar. E ele teve que ajudar. E ele conta a situação, irmão, você chora de rir. O quão perrengue foi dele ter que pegar um lençol
com aquele defunto. Você lembra da primeira experiência que você teve em um velório? Ou no cemitério? O cemitério é algo que traz repulsa. Porque nós aprendemos desde criança que a morte não é algo bom. Morrer é o fim. Morrer é uma tragédia. Eu quero te dizer, a principal mensagem desse evangelho que nós pregamos se chama morte. A principal mensagem da cruz é o Filho de Deus morto num madeiro. Essa é a principal mensagem. Quando nós falamos de morte, significa sacrifício, significa entrega, significa renúncia. E isso é desconfortável. Nós não queremos viver um evangelho de morte, nós queremos viver um evangelho igual o rei Uzias, de prosperidade, de conforto e de paz. Mas eu quero te dizer, se isso está te afastando de Deus, você precisa sacrificar, renunciar, isso precisa morrer. O que é que tem te afastado de Deus? Talvez o fato de você ter uma repulsa da morte, da renúncia, do sacrifício, é porque te falta revelação. Sabe o que significa a palavra revelação? A palavra revelação, ela pode ser usada como exemplo, cortinas que se abrem para um grande espetáculo. Imagina aí, você chega para um espetáculo de teatro e existem grandes cortinas. O seu objetivo naquele lugar não foi assistir às cortinas, foi entender o que está por trás das cortinas. Até que em determinado momento, as cortinas são abertas e há uma revelação. Talvez você precise nessa noite ter uma revelação do que é morrer, renunciar, sacrificar, entregar em prol de Cristo. Essa é a segunda coisa que eu quero falar nessa noite, os serafins. No verso 2 diz, os serafins estavam acima dele. Quem são os serafins? Eu quero te dizer, irmãos, existem coisas além do que os nossos olhos naturais podem ver. Existem coisas além dessa vida terrena. Existem coisas além da morte. Existem coisas além da renúncia, da entrega. Existem coisas além de um sacrifício posto para o Senhor. Que os teus olhos sejam abertos e que você tenha um entendimento daquilo que é eterno. Quem são esses serafins? Esses serafins são seres celestiais. Coloca, por favor, Samuca, Apocalipse capítulo 4, verso 8. Apocalipse 4, verso 8, olha o que diz. Cada um dos seres viventes tinham 6 asas. Esses serafins de Isaías são os mesmos seres viventes que está aqui escrito em Apocalipse. Eles tinham 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. E de dia e de noite eles diziam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A visão de Isaías é a mesma que acontece aqui. Qual é a diferença? A diferença é que em Isaías, esses seres viventes, esses seres celestiais, eles não estão no seu habitat natural, eles não estão no seu ambiente, eles estão aqui na terra. E porque eles estavam aqui na terra, eles precisavam usar 2 asas para voar, 2 asas para cobrir o seu rosto e 2 asas para cobrir os seus pés. Mas aqui em Apocalipse, fala exatamente onde eles estão, no habitat dele. Eu quero te dizer, Deus criou seres celestiais para viver eternamente na sua glória. Amém? E eu quero te dizer, Deus criou seres humanos para conquistarem uma vida eterna e irem para a sua glória. Você foi criado pelas mãos de Deus para que você passasse por essa vida e conquistasse a vida eterna e vivesse eternamente com Ele. Você foi criado por Deus com um objetivo. Sabe qual é o objetivo? Você foi criado pelas mãos de Deus com um único objetivo, de buscar o Senhor
enquanto você viver, você precisa buscar o Senhor, porque se você buscar o Senhor, esse Senhor que você busca, te conduzirá a uma vida eterna. E esse texto, vamos continuar lendo aqui, bota o verso 9. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, o que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono, e adoravam o que vive pelo século do século, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade, elas existiram e foram criadas. Volta agora para o 10. 24 anciões. Sabe quem são esses 24 anciãos? Seres humanos. Seres humanos. Seres celestiais, criados por Deus para viver eternamente na sua glória. Seres humanos, criados por Deus para vencerem, para buscarem Ele aqui na terra e viver eternamente na sua glória. No mesmo ambiente. Alguns dizem que esses 24 anciãos são os 12 patriarcas de Israel, representando a antiga aliança, e os 12 discípulos de Jesus Cristo, representando a nova aliança. Eu quero te dizer, existe um lugar na eternidade para mim e para você, irmãos. Talvez o morrer, o renunciar, talvez o entregar, talvez o buscar a Deus seja algo desconfortável para a sua vida, porque te falta essa revelação, esse entendimento que existe algo eterno. Existe uma vida eterna, existe uma glória eterna, existe algo além desta vida natural. Se os teus olhos estão fitos apenas nessa terra, você é o pior miserável que habita neste mundo. Mas se você consegue deslumbrar um pouco daquilo que está reservado para mim e para você, você receberá uma nova motivação de vida. Amém? Terceira coisa que eu quero falar nessa noite. Existe um cântico na eternidade. No verso 3 diz que eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, existe um cântico na eternidade. E esse cântico se chama Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É impossível você viver uma vida sem santidade. É impossível. É impossível você viver uma vida em Deus sem santidade. Está escrito: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível, irmãos. Primeira missão que o Espírito de Deus traz para a tua vida, para o teu coração, é você decidir viver uma vida diferente. Uma vida de morte, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. Porque é ela que te conduz à santidade. É difícil. Existe uma teologia nesses últimos dias. Algumas pessoas supervalorizam a graça. Cristo morreu na cruz. Ele remiu os meus pecados. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E algumas pessoas distorcem isso. E elas pensam que não existe mais pecado neste mundo. Elas pensam que elas podem viver de qualquer jeito. Eu quero te dizer, você precisa continuar vivendo como se o seu corpo estivesse preso na madeira, na cruz. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Jesus diz: aquele que decidir, que quiser achar a sua vida, perdê-la. Se você decide viver uma vida e achar a sua vida, você precisa perder, você precisa entregar. Existe uma supervalorização da graça. Esse mesmo grupo de WhatsApp que me colocaram, que tem amigos, eu tenho alguns amigos que ali estão, que são crentes. Eles são crentes. Eles vão para a igreja, eles carregam a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles oram, eles adoram. Eu tenho um crente ali, tenho um amigo ali, crente, que ele já foi para o encontro com Deus, que ele já foi líder de célula, mas hoje ele acha que ele pode viver desse jeito. Eu quero te dizer nessa noite, você não pode viver desse jeito.
você precisa viver uma vida para o Senhor, deixando as coisas deste mundo e sacrificando, entregando, renunciando e morrendo para Ele. Nessa vigília que eu fiz alguns dias atrás, eu peguei um livro para reler, um livro muito forte, 3 livros que marcaram a minha vida, esse é um deles, se chama Heróis da Fé. Se você nunca leu, procura, é muito maravilhoso. Heróis da Fé, conta a história de 20 homens que foram extremamente impactados pela oração e eles impactaram a sua geração. E nessa leitura, eu peguei e eu estava lendo sobre a história de um grande avivalista, que ele pregou um sermão que até hoje muitos comentam, pecadores na mão de um Deus irado. E diz que no meio da pregação, as pessoas que ouviam aquela mensagem, elas seguravam na cadeira e alguns se apegavam à coluna, porque eles extremamente estavam convictos que estavam indo para o inferno. E ele cita o texto daquela mensagem, e eu queria ler para vocês, Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Coloca, por favor, Samuel. Deuteronômio 32, 35. Foi esse texto que ele pregou, e diz assim, ó, a vingança e a recompensa são minhas, quando lhes resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo, as coisas que lhe acontecerão se aproximam rapidamente. Diz que ele pregou sobre esse texto. Eu fiquei com esse versículo, e eu tenho 10 dias remoendo esse versículo. Irmãos, que versículo forte. A gente vai encontrar essa expressão 2 vezes novamente no Novo Testamento. A vingança e a recompensa são minhas. E eu queria, para finalizar, para concluir essa mensagem, para a gente orar, eu queria que você pensasse agora sobre essas 2 coisas, a vingança e a recompensa. Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz, eis que sem demora venho, e nas minhas mãos eu trago comigo as minhas recompensas. O Senhor tem recompensas nas suas mãos. Queridos, eis que sem demora venho. Jesus tem recompensas na sua mão, e Ele tem vingança na sua mão. O que Ele está trazendo para a sua vida? O que Ele tem para te oferecer? Como você tem vivido? Ele vai te apresentar a vingança ou Ele vai te apresentar a recompensa? Amém? Queria que você se colocasse de pé, vamos orar, o pessoal está chegando. Glória a Deus. Existe um cântico nos céus, irmãos. Santidade ao Senhor. E que nessa noite, o Espírito de Deus venha gritar essa verdade no teu coração. Amém? Feche teus olhos, levanta as tuas mãos, vamos adorar o Senhor.